Depois, rezar terços, louvores, receber a bênção. Aqueles que têm o seu livrinho ou também o diário no número 1214, nós vamos ter também, provavelmente aqui no telão, as palavras de Jesus. Hoje traze-me todas as almas piedosas e fiéis e mergulha-as no oceano da minha misericórdia. Estas almas consolaram-me na via sacra, por aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras. Vamos ler novamente essas palavras de Jesus. Hoje traze-me as almas piedosas e fiéis e mergulha-as no oceano da minha misericórdia. Estas almas consolaram-me na via sacra, foram aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras. Podemos sentar um instante. As almas piedosas e fiéis. Às vezes pode ser que nós queremos nos garantir entre estas almas, queremos achar que temos méritos, que já temos uma piedade, uma fidelidade garantida. Mas acho que, em primeiro lugar, tomemos por base almas piedosas e fiéis, as almas dos santos e da Virgem Maria, e nos comparemos se estamos de fato com essa piedade, com essa fidelidade digna dos santos e de Nossa Senhora, para não arrogarmos um lugar que não nos pertence, talvez. Digo isso porque o próprio Jesus questiona muito aqueles que se orgulham da sua piedade. O fariseu estava lá no templo dizendo: eu te louvo, Senhor, por fazer todo o meu dízimo, toda a minha oferta, todas as minhas orações, por ser eu tão especial, tão piedoso aos teus olhos, e não ser igual a esse outro aí atrás, pecador, isso aqui. E Jesus diz que o fariseu, com a sua suposta piedade, voltou para casa sem ser justificado na sua oração. Piedosos e fiéis ao Senhor, notamos hoje no Evangelho João, Maria Madalena, São Pedro, que na sua fidelidade a Deus procuram estar ali. Ao pé da cruz estava João, estava também a mãe de Jesus, estava Maria Madalena. E Maria Madalena procura ir até o túmulo do Senhor, procura demonstrar a sua fidelidade, a sua devoção, o seu devotamento ao Senhor. Não rende esforços para buscá-lo de todo o coração. Já João nem cita o nome dele, ele diz: aquele que Jesus amava. Sem dúvida ele também amava Jesus, mas não se arroga esse título para si. Ele prefere se reconhecer amado pelo Senhor do que, de repente, fazer propaganda do seu amor, da sua fidelidade. Nós, ao colocarmos hoje diante do Senhor as almas piedosas e fiéis, assim espero, abrimos um horizonte de busca dessa fidelidade e piedade a Deus. Porque se acharmos que já somos piedosos o suficiente, talvez estamos sendo tomados pelo orgulho. E aonde não há humildade, ali também não há piedade. Porque muitas vezes a nossa piedade pode ser movida pelo reconhecimento alheio, por aquilo que os outros pensam. Ah não, eu tenho que rezar, tenho que estar todo dia na igreja, porque os outros me veem, eu tenho que servir assim e assado, porque eles vão perceber. E aí nós somos fiéis à nossa autoimagem, que estamos defendendo diante dos outros, e não fiéis à vontade de Deus. A fidelidade a Deus é aquela fidelidade que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Nem sempre vai ser do jeito que eu gosto. Muitas vezes eu não vou receber reconhecimento nenhum.
E aliás, Jesus diz que a principal piedade, a verdadeira, é aquela que acontece dentro da porta do nosso quarto e atrás dos nossos olhos, na nossa consciência, no nosso pensamento e no nosso coração. Ali está a verdadeira piedade, a verdadeira fidelidade a Deus, aos princípios, à família, ao serviço que nós temos no mundo, porque não podemos mentir para nós mesmos e nem disfarçar. Pior é que se alguém eventualmente engana a si mesmo, vive uma ilusão. E tal pessoa que não reconhece a sua realidade também muitas vezes não saberá reencontrar o caminho de Deus, porque vive servindo a uma autoimagem, vive servindo a um ideal que colocou a si mesmo sem escutar a vontade do Senhor. Hoje, pedindo por estas almas piedosas, por estas almas fiéis, pedimos a piedade e a fidelidade para nós, e também pedimos para que nós procuremos perceber aonde estamos faltando com a nossa piedade, com a nossa fidelidade. Procuremos nos comparar com a piedade e a fidelidade da Virgem Maria. Procuremos perceber se o nosso devotamento ao Senhor é capaz de deixar tudo, de ir ao encontro de Jesus, de buscá-lo em toda parte, de servi-lo em todas as circunstâncias, porque isso tudo vai demonstrar o nosso despojamento, desprendimento diante das coisas. As almas piedosas e fiéis, diz o Senhor, o consolaram durante a via sacra, porque não esperam nada em troca, porque sabem que a vontade do Senhor precisa ser feita em primeiro lugar. As almas piedosas e fiéis também procuram cada dia mais aumentar a sua piedade e fidelidade, sem esperarem a aprovação dos homens. Às vezes nós fazemos propaganda da nossa piedade. Eu estou fazendo jejum a quaresma inteira, 40 dias. Nossa, eu estou levantando todo dia, 4 horas da manhã. Será que falar isso para os outros aumenta a nossa piedade, ou nós estamos pedindo para que o outro nos elogie, tenha pena de nós? Às vezes acabamos mendigando a atenção alheia com atos de piedade que nem sempre farão de nós pessoas mais parecidas à Virgem Maria e os santos. Estaremos alimentando o nosso próprio ego nessas situações e talvez o nosso orgulho, e não a piedade verdadeira, a fidelidade a Deus. Jesus diz que essas almas o consolam em meio às muitas amarguras, porque são capazes de estar do lado do Senhor quando todo mundo vira as costas, dá chicotada, cospe, xinga, derruba, impura. Porque aqueles que são fiéis a Deus o serão sempre na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em cada circunstância da vida, e não só quando o vento estiver favorável, não só quando tudo estiver muito bem, porque é fácil ter fé quando as coisas dão certo, mas a fé é provada quando as coisas não estão como gostaríamos. Saiu muito custoso da garganta de Jesus, mas ele disse: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Isso é fidelidade. Inclusive quando vai contra o meu gosto. Inclusive quando eu não gostaria que fosse assim. Ainda assim não chuto o balde. Não abandono o barco. Não deixo as coisas como estão. Porque procuro fazer a vontade de Deus. Esse é o devotamento. Essa é a entrega a Deus que o Senhor diz que reconhece nas almas como consolo. Porque estas almas não abandonam o barco da vida e também não deixam a sua fé quando alguma coisa não vai bem, quando alguém olhou atravessado ou uma outra igreja de repente prometeu uma cesta básica com mais Nutella, picanha ou sei lá o quê. Porque não vende os seus preceitos, não vende a sua alma, por saber que está no seu Senhor a sua esperança, a sua entrega. E foi
nessa noite desafiante, que Maria Madalena, que São João continuaram esperando no Senhor. Continuaram sendo piedosos a Deus, embora pareça que tudo tivesse morrido. Continuaram sendo fiéis, embora o Senhor estivesse morto. Porque não prometeram uma fidelidade passageira somente aos olhos de Jesus Cristo, mas haviam entregado o seu coração totalmente a Deus. Então, quando repararmos a nossa devoção, a nossa piedade, a nossa fidelidade, procuremos não fazer conta disso, achando que já é suficiente. E pensemos, o que Nossa Senhora, o que os santos me inspirariam a ser ainda mais fiel, ainda mais devoto, ainda mais piedoso e desinteressado. São João vai correndo ao túmulo, se reconhece amado. Maria Madalena espera, anuncia aos outros. Nossa Senhora, até aos pés da cruz, continua firme. Peçamos também nós essa piedade, essa fidelidade daqueles que tiveram uma fé firme, inclusive quando eram zombados, inclusive quando eram desprezados, por parecerem que tinham acreditado em vão.